Deus poderoso. E nesse momento nós queremos convidar você a cantar essa canção de confiança. Somente nele, em ti. Em ti buscarei socorro e proteção. És tu, meu Senhor, que me estende a mão, meu Salvador. Tu és poderoso Deus, Rei sobre terra e céus, meu Senhor, em teu nome é poder para salvar. Tu és poderoso Deus, não há maior amor, meu Senhor, nada pode deter teu grande amor. Na cruz, Na cruz deste amor, a plenitude e paz. o meu coração, O meu coração entrego em tuas meu Salvador. mãos, meu Salvador. Tu és poderoso Deus, Rei sobre terra e céu, meu Senhor, em teu nome é poder para salvar. Tu és poderoso Deus, não há maior amor, meu Senhor, nada pode deter teu grande amor. Não há Deus, Não há Deus grandioso e poderoso como nosso Deus, só a salvação em Jesus Cristo, glorioso Rei. Não há Deus grandioso e poderoso como nosso Deus, só a salvação em Jesus somente Jesus Cristo. glorioso Rei. Não há Deus grandioso e poderoso como nosso Deus, só a salvação em Jesus Cristo, glorioso Rei. Não há Deus grandioso e poderoso como nosso Deus, só a salvação em Jesus Cristo, glorioso Rei. Aqui me rendo e sincero adoro a quem por amor tudo entregou. A ti o meu coração entrego, teu é o meu viver. Teu é o meu viver. Teu é o meu viver. É somente teu, Jesus. Teu é o meu viver. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite, se for noite, o momento que você está vendo esse vídeo, bom dia se for dia, e boa tarde se for boa tarde. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que nesse momento me permite entrar na sua casa para trazer uma palavra vinda diretamente do trono de Deus para a sua casa e para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Primeiramente, eu quero louvar a Deus pela oportunidade que me é concedida nessa noite, aqui no templo sede da nossa igreja, aqui em São Carlos, Ministério de Madureira. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, o pastor Ismael da Silva, que Deus seja louvado pela vida dele, pela honra que me é concedida em poder ministrar essa palavra para a vida de vocês. Amém? Queria convidar nesse momento a você que está aí na sua casa, onde você estiver, a pegar a sua Bíblia, se possível. Se não possível, você tem um celular aí que tem a Bíblia, o aplicativo da Bíblia, pegue-o também, acompanhe a leitura oficial, a leitura que nós explanaremos nessa noite. Amém? Por favor, abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 21. Nós leremos os 15 primeiros versículos. Amém?
Melhor dizendo, nós leremos apenas alguns versículos aqui, acredito que até o 17º. E assim está escrito na palavra de Deus. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e a achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheias de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos que não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a 3ª vez: amas-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Até aqui, meus queridos irmãos, amém e amém. Aí de onde você estiver, eu queria convidar você nesse momento a orar a Deus comigo, a alçar aos céus uma oração e pedir que o Senhor fale com você através dessa palavra. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, aonde quer, ó Pai, que as imagens desse vídeo cheguem, aonde quer, ó Deus, que o som desse vídeo chegue, Pai, que o Senhor trabalhe através dessa palavra. Deus, muda, Senhor Deus, o quadro de vidas através da Tua palavra. Restaura, consola, conforta, edifica o Teu povo, Pai. Tem misericórdia de mim, Senhor. Usa-me nesse dia, Pai, nesse momento, para essa vida, para a glória e louvor do Teu santo nome. Antes importa que o Senhor cresça e que eu diminua, Pai, porque a estrela que brilha aqui é a do Senhor. A honra é Tua, a glória é Tua, o louvor é Teu. Fala com o Teu povo, ó Deus, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui estamos nós. Acredito que você está assistindo essa pregação no domingo, no dia 28 de fevereiro. E esse que é o último domingo do mês de fevereiro, nós estamos aqui na nossa igreja em uma campanha. E o título da campanha é Encontros que Mudam Vidas. Encontros que mudam vidas. E nessa noite eu estarei explanando um pouco sobre o encontro de Pedro com Jesus nesse dado momento a qual João registra no capítulo 21 do seu evangelho. Meus irmãos, vale a pena ressaltar aqui alguns encontros que Jesus teve na Bíblia.
com algumas pessoas. E quando você olha para os encontros que Jesus teve com todas as pessoas, essas pessoas tiveram uma atitude. Elas tiveram e tomaram uma atitude para serem transformados, assim digamos, para receber de Jesus aquilo que eles esperavam. Eles tomaram uma atitude. Eles queriam, primeiramente, receber de Jesus ali uma cura, uma transformação, uma libertação. Quando eles se encontraram com Jesus, eles desejaram receber de Jesus algo. E isso é muito importante, porque hoje nós nos esforçamos muito para pregar a palavra de Deus, para trazer alguém para a igreja, para falar do amor de Deus, mas se essa pessoa não quiser, infelizmente não adianta. O nosso serviço muitas vezes é vão naquele momento porque aquela pessoa não quer. Note na Bíblia os encontros que Jesus teve com várias pessoas, essas pessoas queriam. Eu me lembro do cego Bartimeu, que por muitas vezes e por muitos anos cego, ouviu falar que Jesus passaria na cidade. Ele, ao ouvir falar de Jesus, que Jesus passaria na cidade, ao ouvir o som da multidão, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E é interessante que as pessoas olhavam para aquele cego e diziam: ei, não incomodas o mestre, cala a boca. Mas aí, quando falavam isso, era aí que ele gritava, porque ele queria ser curado. Ele queria ter de volta a sua visão, e ele insistiu naquilo, e por insistir, Jesus para a multidão, vai até o cego, e pela fé dele, através da sua insistência, ele recebeu de Jesus a cura. Note também a mulher do fluxo de sangue, ao ouvir que Jesus estava passando pela sua cidade, mesmo padecendo de um mal há 12 anos, sem força, moribunda, rejeitada, tida como impura pela sociedade, ela rompeu uma multidão e tocou na orla das vestes de Jesus. Note, ela queria receber de Deus a transformação e ela tomou uma atitude de fé para receber do Senhor aquela transformação, aquela cura, e assim o fez e ela foi curada. Note também o leproso que foi curado pelo Senhor Jesus. Em determinado momento, ele se depara com Jesus e se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, se queres, pode me limpares. Aquele homem com o coração quebrantado, rejeitado por tudo e por todos, se prostra diante de Jesus, se quebranta e fala: Senhor, se queres. Ele se humilha diante de Jesus. E quando ele se humilha, Jesus olha para ele e diz: eu quero ser limpo. E automaticamente aquele homem foi curado, porque ele queria ser curado. Ele queria ser liberto daquela enfermidade. Ei, você que está ouvindo essa mensagem, se você não quiser, não tem como o Senhor fazer. Você precisa querer. Você precisa querer de Deus e tomar atitudes, demonstrando a sua fé e a sua vontade. Veja Pedro nesse momento. E nesse momento eu queria pedir para você, para voltar nesse trecho e nesse texto da Bíblia, um pouco mais tarde. Antes eu quero falar um pouco de quem foi Pedro. Eu acredito que você conhece um pouco da história de Pedro. Pedro que foi chamado por Jesus junto com o seu irmão, enquanto ele estava pescando. Pedro que, com a sua vida cheia de altos e baixos, né, que simboliza muito da gente, que nós somos muito assim, cheio de altos e baixos na nossa vida. Pedro que teve a sua sogra curada por febre. Pedro que foi aquele que andou por cima do mar, mesmo quando os discípulos estavam com medo. Pedro foi aquele a quem Deus revelou quem de fato era Jesus. Em determinado momento, Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: o que os homens dizem quem eu sou? E alguns dizem que o Senhor é Elias, dizem que o Senhor é um dos profetas, mas Pedro olha para Jesus e diz: o Senhor é o Cristo, Filho de Deus. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, bem falastes, e eu sei que não foi homem algum que te revelou, mas o próprio Deus que te revelou.
Pedro esse que num determinado momento, Jesus já no final do seu ministério, ali em um cenáculo junto com os seus discípulos, Jesus se despe das suas roupas, começa a lavar os pés dos discípulos e Pedro anda para trás e diz: Senhor, não, os meus pés o Senhor não vai lavar. E Jesus olha para Pedro e diz: Ô Pedro, importa que eu lave os teus pés, porque se eu não lavar, você não tem parte comigo. E quando Jesus fala isso, Pedro para e diz: Não, Senhor, não lave apenas os pés, não, lave a cabeça também. É esse Pedro que a gente está falando. Esse Pedro que é 8 ou 80. Esse Pedro que se dizia fiel. E ele foi fiel por muito do ministério que ele esteve com Jesus, lado a lado com Jesus. Mas chegou um determinado momento que Jesus ele começa a falar que ele se entregaria, que ele seria entregue na mão dos homens e que ele havia de padecer muito. E falou que todos o abandonariam. E naquele momento Pedro para mais uma vez e diz: Não, Senhor, todos podem te abandonar, mas eu não te abandonarei. E nesse momento Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Olha, Pedro, na verdade te digo, que antes que o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Pedro ouve aquela palavra descrente, sem saber o que aconteceria, mas Jesus sai com os seus discípulos para orar, e naquele monte ali ele foi entregue, e naquele monte nós vemos mais uma cena do Pedrão, quando Judas chega acompanhado de muitas pessoas para prender Jesus. Havia um soldado por nome de Malco. Pedro, ele estava irado, não queria que Jesus fosse preso, saca-lhe a sua espada e arranca a orelha daquele soldado. Jesus para mais uma vez, olha para Pedro e diz: Ô Pedro, não faça tal, não faça isso. Você acha que se eu não orar aqui, Deus não manda várias legiões de anjos? Jesus restitui a orelha daquele homem e segue sendo preso. Ali nós vamos ver Jesus perante o Sinédrio, e dentro daquele pátio, Pedro é interrogado por 3 vezes se ele conhecia Jesus, se ele era daqueles que andavam com Jesus, se ele estava com Jesus, e ele nega Jesus 3 vezes. E quando o galo canta, depois de Pedro negar a Jesus, a Bíblia vai nos dizer que Pedro ele se constrange, se entristece, sai dali desconsolado. Eu acredito que Pedro pensava em seu coração que tudo estava acabado para ele, que tudo havia sido em vão, que a fidelidade que ele tinha dedicado a Jesus não valeu de nada, porque quando mais Jesus precisou dele, ele negou o mestre, ele não foi fiel. E eu acredito que aquilo entristecia Pedro, incomodava Pedro, ao ponto da Bíblia ressaltar que Pedro chora, que Pedro se entristece. Eu acredito piamente que Pedro pensou que estava tudo acabado. Mas louvado seja Deus, porque ao 3º dia, a Bíblia vai nos dizer que Jesus ressuscita. E é interessante pensar que a Bíblia vai nos dizer que quando as mulheres que encontraram Jesus estão diante dele, Jesus fala para aquelas mulheres, para elas lembrarem a Pedro a ordem que ele havia dado para que eles ficassem em Jerusalém. Lembra de Pedro. Jesus vai aparecer 2 vezes aos discípulos antes desse encontro em que estamos falando. E eu acredito que Pedro, nesses encontros, nesse primeiro encontro que Jesus teve com os discípulos, ele esperava que o mestre falasse com ele, que o mestre conversasse com ele, que o mestre olhasse para ele e dissesse: Pedro, eu te perdoo por você ter me negado. Mas o primeiro encontro passa, e Jesus não direciona uma palavra sequer a Pedro. O primeiro encontro vai passar. Depois de alguns dias, mais uma vez, Jesus vai se encontrar com os seus discípulos. Eu acredito que Pedro pensava em seu coração: vai ser agora. Jesus vai falar comigo. Jesus vai dizer que me perdoa. Jesus vai me restaurar.
E acaba o segundo encontro que Jesus tem com os seus discípulos, e mais uma vez Jesus não fala com Pedro. Não direciona uma palavra direta para Pedro, dizendo: Pedro, eu te perdoo. Ou nem sequer fala com Pedro diretamente. Eu acredito que Pedro estava desconsolado. Pedro não sabia o que fazer. Pedro, mais uma vez, pensou: acabou. A minha vida de discípulo se encerrou, acabou aqui. E é interessante ressaltar que no capítulo 21 do livro de João, ele vai dizer: olha, eu vou pescar. Mas a ordem não era para ir pescar. A ordem era para ficar em Jerusalém. A ordem era para ficarem reunidos. Mas Pedro sai para pescar. E aqui vale uma nota. Pedro vai dizer: eu vou pescar. Pedro era o líder. Depois de Jesus, é claro. Mas quando o líder está fora da posição e diz que vai fazer alguma coisa, é interessante que muitas pessoas o seguem. Pedro diz: vou pescar. João diz: eu vou contigo. Tiago diz: eu vou também. Natanael diz: eu vou também. E aqueles homens saem para pescar. Vale lembrar, fora da posição. Não deveriam estar ali. Eles vão pescar. E a Bíblia vai dizer que depois de uma noite de pescaria, eles não pegaram nada, absolutamente nada. E vale aqui mais uma nota: se você está fora da posição, dificilmente você prospera. Se você está longe do centro da vontade de Deus, não tem como crescer, não tem como prosperar, não tem como você conhecer a palavra de Deus e prosperar fora da presença, fora do centro da vontade de Deus. Eu estava falando na fábrica outro dia com um amigo meu, exatamente isso. Eu dizia: Marquinho, não tem como, Marquinho. Nós conhecemos a verdade, nós somos libertos por ela. Se nós voltarmos atrás, nós não prosperaremos, porque nós conhecemos a verdade. Há pessoas que não conhecem a verdade, andam longe de Deus e prosperam, mas prosperam porque não conhecem, porque se conhecesse, certamente não prosperaria. Pedro conhecia a verdade, ele sabia qual era a ordem, mas ele estava triste e pensando que tudo estava acabado. E por isso ele volta para a sua antiga vida de pescador. E ali, depois daquela noite cansativa, depois de ter tentado pescar e não ter pego nada, vai aparecer um homem na praia e vai gritar para todos que estavam no barco, dizendo: filhos, tendes alguma coisa para comer? E aqueles homens respondem: não. E Jesus vai falar para eles: lança a tua rede do lado direito. Muitas vezes nós, longe da presença, queremos direção, mas não temos. Mas quando nós estamos na presença, como eles estavam, porque Jesus estava com eles ali, naquele momento, Jesus direciona. Aleluia. Ei, se você está na presença buscando direção, receba direção nesse momento. Direção. Jesus disse: lança a rede para o lado direito do barco. E quando eles lançam a rede para o lado direito do barco, a rede vai se encher de peixes. É interessante que depois que eles tiram a rede, se contaram 153 grandes peixes. Quando eles veem a rede cheia, João vai se descrever aqui no evangelho a qual ele escreveu como discípulo a quem Jesus amava, vai olhar para Pedro, Simão Pedro, e vai dizer: é o mestre. Ou seja, João estava lembrando e pensando consigo: eu já vi essa cena. Eu já vi essa cena, eu já vi o Senhor nos direcionando e nós pegamos uma grande quantidade de peixes. Eu já vi essa cena de pesca milagrosa. E ele vai olhar para Pedro e vai dizer: ô Pedro, é o mestre. Pedro, quando ouve essa palavra de João, ele não contou história. Ele não esperou o barco chegar até a praia. A Bíblia vai dizer: e Pedro veste a sua túnica, pois estava nu, se lança ao mar e vai até Jesus. E aqui eu trago essa nota, porque quando nós queremos receber do Senhor alguma coisa, nós temos que tomar uma atitude. Nós precisamos querer receber algo de Jesus.
Pedro veste a sua roupa e pula no mar e vai até Jesus, porque ele queria ter um particular com o mestre. Ele não queria esperar que os discípulos chegassem. Ele queria chegar primeiro. Então ali ele veste a sua túnica. Ao vestir a sua túnica, Pedro ele vai declarar para nós nas entrelinhas, irmãos, eu estou conjecturando sem ferir o texto. Pedro vai declarar que estava nu. Vai declarar que estava fora da posição, que estava longe do centro da vontade de Deus e que para ir até Jesus, ele precisava se vestir. Ele precisava se consertar. Ele precisava ficar na posição. Ei, o Senhor Jesus, Ele quer ter um encontro contigo e Ele está disponível para você. Jesus mesmo vai dizer, todo aquele que vier até mim, de maneira alguma o lançarei fora. Eu não sei como você está, você que me ouve essa palavra, mas eu te digo que Jesus quer ter um encontro contigo. Ei, veste a tua roupa, volta para a tua posição e vai até o Mestre. Pedro, ele veste a sua roupa e vai nadando até Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele esperava receber de Jesus alguma palavra, mas é interessante, Jesus não fala nada com Pedro. Jesus não falou nada com Pedro. Quando Pedro chega ali na praia, Pedro vai ver um cenário montado. Pedro vai ver uma fogueira, pão e peixe. Pedro achou que Jesus falaria com ele em particular. Mas o que Jesus queria falar com Pedro, Jesus queria falar na frente de todos, para mostrar para todos que Jesus havia perdoado a Pedro. Ei, o que Jesus tem para fazer na tua vida, Ele vai fazer na frente de todos, para demonstrar o perdão dEle para você. Jesus, Ele fala na frente de todos. O que Ele queria fazer com Pedro? Ele queria restaurar a Pedro. Havia um chamado sobre a vida de Pedro, um chamado de um ganhador de almas, de um pastor de ovelhas, de um pastor de cordeiros. Pedro, há 2 encontros atrás com Jesus, ele achava que tudo estava acabado porque Jesus não direcionou nenhuma palavra para ele. Ele pensara que aquele chamado de pastor de ovelhas, de ganhador de almas, estava acabado. Mas Jesus vai falar na frente de todos e perguntar para Pedro, Pedro, tu me amas mais do que a estes? Pedro vai responder, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus vai dizer, ô Pedro, então apacenta as minhas ovelhas, cumpre o teu chamado, cumpre aquilo para qual eu te chamei. O que Jesus quer dizer com isso, meu querido? Ô Pedro, você achou que estava tudo acabado, mas eu estou aqui hoje te dizendo que nada está acabado. Ei, as promessas, Pedro, que estão sobre a minha vida de te fazer um grande ganhador de almas estão de pé. Você só precisa se colocar na posição e apacentar as minhas ovelhas. Deixa eu falar para você nesse momento. Você também está como Pedro, pensando que tudo está acabado. Pensando que não tem mais jeito, porque você negou ao mestre, porque você pecou, porque você errou, porque você caiu, não importa o que aconteça ou o que aconteceu, ei, o chamado de Jesus para a tua vida continua de pé. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la até o dia do Senhor. O que o diabo quer fazer é que você fique assim, pensando que está tudo acabado, pensando que a tua vida está destruída, pensando que não tem mais jeito. Ei, deixa eu te dizer, enquanto a vida é esperança, aquilo que Deus deu vida, o diabo não mata. Eu vou repetir, aquilo que Deus deu vida, o diabo não pode matar. Aquilo que Deus levanta, o diabo não pode derrubar. Aquilo que Deus edifica, o diabo não pode destruir. Ei, Ele está falando para você que já era, que não tem jeito, mas o Senhor Jesus te diz, tem jeito sim. Tem jeito.
Tem jeito, enquanto a vida é esperança, você está vivo, você está me vendo, você está me ouvindo, tem jeito sim. Tem jeito sim. Mas vale ressaltar aqui a empolgação de Pedro para chegar até Jesus. A atitude que Pedro tem em vestir a roupa e ir nadando até Jesus mostra o quanto ele queria ser curado, o quanto ele queria ser liberto, o quanto ele queria ser transformado e receber de Deus a restituição do seu chamado. O Senhor Jesus está me levando até você através desse vídeo para te dizer que você precisa querer. Jesus ele vai falar no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, dizendo: todo aquele que quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Todo aquele que quiser, você precisa querer. É bem verdade que nós vivemos em tempos trabalhosos, como falou Paulo, e muitas pessoas acumulam doutores para si, vivem de uma forma que querem, e muitas vezes querem receber de Deus e não recebem, e não entendem por quê, é porque de fato não querem. Porque se quisessem, fariam do jeito certo. Ei, você quer ser restaurado? Você quer de fato ser liberto? Você quer de fato ser curado? Se você quer, vista a sua roupa, pule no mar e vá até Jesus. Aleluia. Se você de fato quer, tome uma atitude e vá até Jesus. E lembre-se do que ele disse: todo aquele que vier até a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Aleluia. O diabo está falando para você que não tem jeito, isso é para te frear, para te dizer não tem jeito, não adianta você ir, ei, mas o Senhor Jesus está me levando até você para te dizer tem jeito sim, vem até a mim. Aleluia, venha até a mim, saia dessa inércia, diz o Senhor para ti nessa noite, nesse momento, saia dessa inércia, venha para mim, dê um passo em minha direção, nade, corra, ande, faça o que for, mas venha até a mim, diz o Senhor para ti, venha até a mim. Venha até a mim, eu não me canso de repetir. Venha até a mim. Vá até Jesus, meu querido. Você não está numa igreja. Talvez você pense em seu coração, não tem como eu ir até o altar. Não tem como eu ir receber uma oração por imposição de mãos por alguém. Mas você pode orar aí onde você está agora. E ir até Jesus agora, com o coração quebrantado e contrito, e dizer: Senhor Jesus, eu quero. Como aquele leproso fez: Senhor, se quiseres pode me limpar, mas ele queria. Ele se quebranta diante de Jesus, e a Bíblia vai nos dizer que um coração quebrantado e contrito não rejeitará o Senhor. Você precisa querer e tomar uma atitude, demonstrando que você quer, demonstrando que você crê. Saia dessa inércia. Deseje ser liberto. Deseje ser transformado. Deseje ser curado. E de maneira alguma, o Senhor te lançará fora. Queira, porque todo aquele que for até Ele, de maneira alguma o será fora. Naquele segundo encontro que Pedro teve, naquele terceiro encontro que Jesus teve com Pedro, Pedro achava que estava tudo acabado, mas quando ele teve a oportunidade de ir até Jesus, ele foi, e foi restaurado o seu ministério, restaurada a sua vida, restaurado a sua alegria no Espírito Santo, porque ele foi até Jesus, porque ele tomou uma atitude. Tome uma atitude, vá até Jesus e receba dele
a transformação que você deseja. Amém? Glória a Deus. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Eu quero apresentar a sua vida ao Senhor e pedir que o Senhor te abençoe muito. Amém? De onde você estiver agora, pare o que você está fazendo. Feche o seu olho e ore comigo. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, te louvar, te exaltar, ó Deus, por essa palavra, Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor fala com o teu povo e com aquele que quer te ouvir. Deus, em nome de Jesus, aonde quer que essa palavra chegue, que ela cumpra o seu efeito, que ela edifique, que ela console, que ela exorte, que ela transforme para a glória e louvor do teu nome. Deus, desperta aquele que dorme, Senhor. Desperta aquele, Senhor Deus, que está capengando, ó Pai. Aquele que o diabo tem cegado, Senhor Deus, e dito no coração dele que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que já era, que acabou. Pai, desperta esse, Pai, para que ele tome uma atitude de fé e vá até o seu encontro. Deus, assim eu oro e te agradeço, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Receba essa palavra. Que Deus em Cristo te abençoe. E eu agradeço muito pela oportunidade que você me dá de pregá-la a você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, pra
nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome És invencível. és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome